eu peguei só uma taça de vinho, tá bom? Vamos lá. Eu tenho uma cola aqui para não esquecer de nada, porque a aula hoje para mim é bem importante, assim, eu quis trazer um conteúdo que normalmente eu uso dentro das consultorias e dos coachings de negócios que eu faço, porque a gente está chegando aí no final do ano e eu queria trazer uma forma de todo mundo conseguir dar esse primeiro passo para, de fato, pensar em planejamento dentro da empresa, né? E aí, assim, para quem ficar até o final, eu até queria falar, eu vou mandar um link para vocês de uma aula que eu fiz com um especialista em Lean sobre 5S, dicas de como fazer 5S, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional, que eu acho que esse momento de fim de ano também é um momento muito bom da gente olhar para essa organização. Eu não sei se todo mundo sabe o que é 5S, mas é uma forma, um método de organização que vem de origem japonesa. Na aula vocês conhecem um pouquinho melhor, mas ele dá dicas bem práticas e interessantes para se fazer, e acho que tem tudo a ver com o final do ano. Quem ficar até o finalzinho comigo, eu mando o link para vocês, tá bom? Vamos lá, tem gente aqui, a maioria já me conhece, mas tem muita gente que não me conhece, então vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Caterine, eu trabalho, deixa eu tirar agora o WhatsApp aqui do computador, senão vai ficar pitando. Eu sou Caterine, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, né? Criei o programa Dojo de capacitação empresarial, exatamente para ajudar empresários a melhorarem as suas habilidades, tanto de liderança quanto de planejamento, para conseguir não só levar a sua empresa aí para um próximo nível, mas também para conduzir uma equipe, para conseguir engajar essa equipe e conseguir trazer resultados melhores para dentro da empresa, né? Antes de ser coach de negócios, eu vim do mundo corporativo, trabalhei quase 20 anos no mundo corporativo, desde empresas muito grandes, como Price e IBM, mas também em empresas pequenas, né? Trabalhei numa agência de eventos, trabalhei num hotel, e trabalhei aí por mais de 10 anos, 11 anos, para ser bem específica, né, numa instituição sem fins lucrativos, que era um centro de estudo em gestão, né, que é a FNQ, não sei se alguns conhecem, a Regina, que está aqui, trabalhou comigo muito tempo lá na FNQ, e sabe disso, ela foi uma grande escola de gestão para mim, a gente estava com um contato muito próximo disso, e eu acho que eu trouxe muito desse conhecimento que eu adquiri ali para os programas que eu tenho hoje, né, para desenvolvimento de liderança. Nesse período que eu estou atuando agora como coaching de negócios, eu ajudei, assim, diversos empresários de diversos segmentos, né, desde arquitetura, de serviços, de comércio, distribuição, principalmente, né, no âmbito dos serviços, que é talvez a minha especialidade aqui. Então, hoje, assim, o que eu prometo para vocês? Que vocês vão sair daqui sabendo qual que é a área prioritária dentro da sua empresa para você começar a atuar e agir já no comecinho de 2021, né? Eu tenho falado nos grupos que eu participo que a gente diz que está chegando no final do ano, já chegou dezembro, né? Esse mês é curto, mas a gente tem aí pelo menos mais 15 dias desse mês. E se a gente não começa agora a fazer alguma coisa, esses 15 dias, eles vão ser usados em janeiro, e aí a gente vai começar a estar preparado só lá em fevereiro. Então, para a gente não chegar em janeiro querendo ter começado antes, né, vamos começar agora e saber exatamente como é que a gente começa já atuando onde precisa, né. Vou falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né? Acho que desde que entrou a pandemia, as empresas precisaram fazer diversas mudanças, desde produtos, forma de entrega, contato com o cliente, contato com a equipe. Muitas empresas precisaram reduzir quadro de funcionários, precisaram demitir, precisaram mexer em modelo de negócios, às vezes nem sabendo direito o que é modelo de negócios, né? Mas vai tentando fazer de um jeito diferente para ver se consegue fazer a empresa rodar. E eu acho que no momento que foi de grande crise, isso acaba acontecendo mesmo, né? A gente vai atirando para todo lado. A gente testa uma coisa hoje, amanhã não dá, testa outra amanhã, não dá tempo de parar para ficar planejando, vamos fazendo e vamos acontecendo. Isso foi ali desde abril até, diria que setembro, outubro. Nos últimos 3 meses, eu começo a perceber que o mercado está começando a voltar a gerar negócios. As pessoas pararam, parece que assim, o receio de conseguir consumir, de conseguir fazer compromissos financeiros foi diminuindo, e as coisas parecem que voltam a se acomodar. Mas o que eu vejo muito? Tem muito empresário que nessa volta, né, nessa
pequena retomada, está se sentindo perdido. Não está sabendo e agora eu testo alguma coisa mais diferente ainda, continuo nessa pegada que eu estou, tento voltar à pegada que eu era antes, está se sentindo sem saber o que fazer. Que mais aconteceu, né? Além deles estarem perdidos, muitos diminuíram sua equipe. Então, passaram a assumir coisas que já não estavam mais com eles, voltaram para eles. Então, isso sobrecarregou de maneira profissional, além da maneira emocional, né? Eu diria que a pandemia abalou emocionalmente todo mundo, tanto funcionário quanto empresário. O empresário, ele tem duas coisas para acontecer, né? Ele se abala e ele tem que cuidar dele, que também está abalado, então a saúde de muitas pessoas foram bem comprometidas, porque a ansiedade ficou muito grande, né? Algumas pessoas começaram a sofrer de problemas de estômago, problema de saúde, os relacionamentos ficaram intensos demais, as pessoas passaram a conviver demais dentro de casa, então isso também teve um impacto, às vezes positivo, às vezes não tão positivo, né, de ter esses desafios de relacionamento. Então, o que isso tudo vai trazendo para a gente? Vai trazendo um cenário de que, assim, eu sei que você, como empresário, com certeza gostaria de ser um empresário perfeito, né? Aquele que dá conta de tudo, aquele que sabe como conduzir equipe, que sabe como fazer a estratégia, que ainda assim consegue se manter saudável e com tempo para cuidar de si, mas não está sendo a realidade das pessoas, né? E parar para planejar é uma coisa que a maioria dos empresários não faz. E aí eu vou dizer que isso nem é culpa sua, tá? Se você é uma das pessoas que não gosta de planejar, não vê vantagem em planejar, acha um saco, ou acha que só vai perder tempo, porque depois as coisas vão mudando tão rápido que não adiantou nada parar para planejar, porque agora o cenário é outro, eu vou dizer que a culpa disso tudo não é sua mesmo. Por quê? O empresário, primeiro que o empresário, assim, ele é sempre levado a ser reconhecido pela ousadia que ele tem, pela capacidade de correr risco, de poder de execução, de vai lá e faz, de ter ideias. Ele sempre é incentivado por esse lado, e não pelo lado do vamos planejar e ver aonde a gente vai conseguir chegar, né? Então, primeiro de tudo é isso, a gente não é ensinado que planejar, em momento algum, né, no empreendedorismo, a gente é muito reforçado de que planejar economiza tempo. Parece que a gente está gastando um tempo, mas ele economiza muito tempo. Outra coisa é quando a gente vai buscar esse conhecimento de uma maneira mais formal, mais tradicional, então, numa pós-graduação, no MBA, né, eu fiz pós-graduação em gestão, e a gente aprende um método de planejamento, por exemplo, tão complexo, tão longo, que tem que avaliar tantas coisas, tantos cenários, né, que, de fato, para uma pequena empresa, fica desproporcional. Então, eu vejo que, muitas vezes, a pequena empresa, a média empresa, ela deixa de querer planejar, já começa a criar um bode, assim, com esse assunto, por conta disso, por olhar esse tamanho de coisa para fazer, né? E o que eu venho buscando é exatamente sempre simplificar. Então, desde que eu saí da fundação e que eu estou nessa minha trajetória de ajudar os empresários, a minha intenção é sempre entender, assim, qual é o mais simples e que vai ajudar esta empresa a ir para o próximo nível, né? A gente não precisa tirar uma pequena empresa do nível que ela está para ir para uma empresa, para um nível de grande empresa, ela precisa ir para o próximo, ela precisa, nenhum bebê sai andando ou correndo, né? Ele tem que começar a engatinhar, ele tem que pegar firmeza, então, não precisa ser um processo tão robusto, tão complexo para acontecer. E aí, eu vou até dar um exemplo de uma cliente minha, que a gente fez um processo de coaching antes até do período da pandemia, mas ela me falou recentemente que ajudou muito, inclusive, a passar pela pandemia. Porque ela tinha uma empresa há algum tempo já, e as coisas iam acontecendo. Tinha cliente, tinha receita e tal, mas ela se sentia patinando, porque ela não conseguia crescer, ela tinha equipe, mas virou, mexeu, ela precisava ficar até tarde da noite, ou refazendo alguma coisa, ou terminando algo que não terminaram, né? E ela se sentia literalmente patinando. E aí, estruturar a empresa, ou dar um objetivo claro, tanto para ela quanto para a equipe, e entender quais são os próximos passos para chegar lá, foi uma coisa que ela falou, nossa, mudou da água para o vinho, né? Falando em vinho hoje, eu tenho água também, mas mudou da água para o vinho a forma como ela conduziu a equipe, a forma como a empresa dela está entendendo. E aí, assim, eu queria te dizer possíveis 4 erros que você
está cometendo nesse momento, se você está nesse momento de incerteza, de dúvida, de se sentindo perdido, não sabe qual o primeiro passo que você pode dar, né? O primeiro é esse, né? Um dos motivos é esse. A gente foi ensinado de que planejar é chato, de que gente de planejamento são as pessoas que ficam mais no quadradinho. O pessoal do planejamento fica só pensando em como vai ser, né? A gente precisa agir rápido. É verdade. A gente planejar e a gente não colocar em ação não resolve absolutamente nada. Mas se a gente consegue planejar, a ação fica mais rápida, e mesmo quando tem mudança, a gente consegue se adaptar de uma maneira mais rápida, né? Então, esse é um possível erro. Outra coisa é que os empresários não pedem ajuda, né? Empreender, muitas vezes, acaba sendo muito solitário, porque é a gente com a gente mesmo, né? Uma empresa que tem sócios, ainda tem uma outra pessoa para a gente trocar uma ideia, mas normalmente não tem. Então, é bastante solitário. Se a gente não pede ajuda, seja para um amigo para trocar uma ideia, ou que também tem um negócio, fazer parte de um grupo, ter um mentor que possa te ajudar, tudo isso te ajuda a amadurecer as ideias que você tem. Então, pedir ajuda é importante, né? A gente ter um local onde a gente possa, de fato, aprender e se desenvolver. Outra coisa, que eu acho que é um outro erro que os empresários cometem muito, é achar que vai dar conta de absolutamente tudo que precisa ser feito. É verdade que muita gente tem bastante capacidade de execução, vai conseguir dar conta de muita coisa, mas a gente precisa entender que existe um limite, né? Empresário, muitas vezes, tem aquela coisa do, não, fica tranquilo, a gente consegue, joga aqui, né? Bate no peito que eu consigo. Só que se a gente não cuidar da nossa máquina, a gente vai, num dado momento, entrar em parafuso. A gente precisa de manutenção também. Então, achar que vai dar conta de tudo, pegar tudo para si, aceitar todas as coisas, né? Não entender o limite de onde eu preciso começar a delegar, onde é um projeto que eu não deveria entrar porque não está alinhado com o meu objetivo. Então, achar que dá conta de tudo é um outro erro que a gente precisa cuidar. E eu acho que uma das coisas mais importantes que o empresário precisa cuidar é sobre a mentalidade dele. Por quê? Às vezes a gente tem diversas formas que a nossa cabecinha funciona, né, os nossos pensamentos funcionam, que acabam fazendo com que a gente se sabote o tempo todo. E quando a gente fala de sabotagem, Ana Maria, se ela estiver aqui ainda, ela vai concordar comigo, a gente não deve nem se pensar assim, será que eu estou me sabotando? Eu vou dizer para você, você provavelmente está se sabotando, com toda certeza. O que a gente precisa saber é como eu estou me sabotando. Se eu consigo entender como é que a minha mente funciona, como é que os meus padrões de pensamento funcionam, e aonde é que está pegando, qual é a forma que eu costumo me sabotar, a gente consegue trabalhar essa mentalidade do empresário, para ele conseguir fazer com que as coisas fiquem mais leves no dia a dia. Então, eu diria que esses são os 4 principais erros aí que a gente, né, não é nem erros, são motivos pelos quais a gente acaba entrando nessa roleta russa aí e não sabe mais como sair dela, né? E aí, agora a gente vai começar a ir para o conteúdo, mas eu queria só fazer um acordo com vocês, que assim, eu vou apresentar agora o conteúdo, a gente vai entrar num conteúdo que está muito legal, né? Eu preparei uma ferramenta que eu uso nos meus treinamentos, que eu uso nos meus processos e que dá uma clareza muito grande. E aí, na sequência, para quem fizer sentido, eu vou apresentar uma oferta para vocês, que eu vou abrir as inscrições para minha mentoria em grupo, e aí assim, só estou comentando com vocês que eu vou fazer isso no final, só depois do conteúdo. Não é uma coisa que é para todo mundo, eu sei que não é todo mundo que quer entrar e levar a empresa nesse momento, para esse próximo nível, então, só um alinhamento para vocês que eu vou fazer isso. Então, queria que vocês pegassem o material, quem tiver com o material aí impresso é melhor, quem não tiver, não tem problema, eu vou tentar projetar aqui, eu falo tentar, porque é a primeira vez que eu faço aqui, não sei como projeta aqui, tá bom? Tem alguém que está sem o material? Me fala aqui no chat, porque aí eu vou falando de um jeito diferente. Se todo mundo tiver, eu vou conduzindo aqui. O que a gente vai fazer? Eu mandei para vocês a roda dos negócios, né? Uma roda da empresa. Para que serve uma roda, né? Ah, Kelly está sem material, Kelly? É uma roda. Deixa eu ver se eu consigo até te mandar aqui.
Ela é uma roda, faça um círculo na sua folha, um círculo com 10 divisórias. Ah, você esqueceu de imprimir, mas você sabe mais ou menos como ele era, né? É um círculo assim, com 10 divisórias, então recorta aí em 10 pedaços, e a gente vai falar de cada um deles, e aí você vai se avaliando, ou até escreve mesmo uma nota, não tem problema, tá? Eu gosto de colocar em roda porque ela é visual e ela já ajuda a gente também a ter uma visão um pouco maior. Para que serve uma roda, né, gente? Ela serve para rodar. Então, o ideal é que essa roda, que a gente consiga ir trabalhando para que essa roda esteja o mais redondinha e o mais cheinha possível, como se fosse um pneu mesmo de carro, né? Mas nesse momento, o mais importante de tudo é a gente usar da nossa sinceridade brutal, digamos assim, né? Para a gente poder avaliar de verdade como é que a gente está em cada um desses quesitos, tá bom? Então, lá no material, o primeiro que está ali em cima, o primeiro quadrante é mentalidade, né? Em cada um desses raios, digamos assim, vai ter uma pontuação ali de 0 até 10, né? De 0 a 10, eu quero que vocês pensem nesse tema, é como vocês vão se avaliar, tá? De 0 a 10, como eu acho que eu estou perante o tema mentalidade. Então, quando a gente fala de mentalidade, eu vou falar de algumas coisas aqui antes de vocês se avaliarem, tá? Então, primeira coisa, quando eu falo de mentalidade, principalmente para empreendedor, a diferença de quando a gente é do mundo corporativo e quando a gente passa a ser empreendedor, né? Muita gente faz esse movimento, eu fiz esse movimento, e quando a gente trabalha numa empresa, a nossa mentalidade, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, com relação à produtividade, a gente sempre acha que produtividade é conseguir fazer mais coisas no menor tempo possível, né? Economizando dinheiro, economizando tempo. Produtividade, quando a gente está funcionário de algum lugar, a gente sempre associa a produtividade dessa forma. Quando a gente é um empresário, quando a gente é dono da empresa, produtividade para a gente é o quanto que eu consigo me dedicar a pensar na estratégia da empresa, pensar em desenvolvimento de produtos ou de serviços, o quanto eu consigo me dedicar àquelas atividades que de verdade só eu vou poder fazer, né? Muitas coisas eu posso delegar, embora talvez hoje eu faça, mas eu posso delegar. Então, mentalidade de empreendedor precisa ser uma mentalidade de que a gente precisa fazer com que tudo aconteça, mas não necessariamente que só eu tenha que fazer, né? Quando a gente fala de mentalidade, a gente fala daquilo que eu falei agora de sabotagem, né? Ou como que eu estou me sabotando? Será que eu conheço os padrões de pensamento que eu tenho? Será que eu conheço, por exemplo, o meu perfil comportamental, né? Meus traços de caráter, o que me ajuda a eu entender por que é que eu ajo e reajo de determinadas formas? Então, entender como é que está a minha mentalidade, se ela está mais voltada para uma mentalidade de crescimento, onde eu entendo que é possível me desenvolver, eu sou capaz de me desenvolver nas diversas atividades que eu tiver dedicação para isso, ou se eu estou preso numa mentalidade fixa, de que liderança é algo que nasce pronto, se eu não tenho, eu não tenho, né, que, se eu não sou uma pessoa boa de planejamento, é porque eu não sou bom de planejamento, não adianta aprender. Então, como está a minha mentalidade? Mais para de crescimento, mais voltada para entender como é que eu funciono, para poder deixar a vida mais leve e conduzir melhor, ou tá mais uma mentalidade fixa, achando que eu não consigo, que eu não vou dar conta, entrando nesse turbilhão, nessa espiral para baixo, né? Então, no quesito mentalidade, eu quero que vocês coloquem aí. Quem tiver com a roda impressa, vai pintando até ali a pontuação que você acredita que foi. Quem está sem o material pode criar essa roda, ou pode simplesmente ir anotando a mentalidade, uma nota de 0 a 10, o quanto você acredita que mentalidade hoje você se avaliaria, né? Perante a mentalidade que você tem hoje, tá? O segundo tema que está ali é energia. Aí, quando eu falo de energia, tem várias coisas que a gente pode falar de energia, né? Mas aqui eu quis dizer uma coisa bem importante, que é a energia que você consegue transmitir para as pessoas. Então, imagina assim, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei perfeita para definir a importância da gente cuidar da nossa energia, né? Da gente não estar sempre assim, então, pessoal, vou fazer uma live hoje, vou dar uma aula. Quando a gente tem energia, a gente consegue passar essa energia. Primeiro que a gente consegue contagiar as pessoas, né? E uma vez eu vi essa frase, que numa negociação ganha quem tem mais energia.
Porque quem tem mais energia acaba trazendo não só a positividade, quando a gente fala de energia positiva, a gente não está falando de um otimismo cego, né, de não ver os problemas, a gente está falando de uma atitude positiva perante os problemas, de buscar solução. Então, como você se avaliaria aí, de 0 a 10, no quesito energia? Né? O que você faz para manter a sua energia alta? Você conhece seu perfil comportamental suficiente para entender o que faz com que você consiga elevar a sua energia, ou o que acontece, que tipo de ambiente, que tipo de situações acabam drenando a sua energia? Então, como você se avaliaria hoje? Você fala assim, não, a minha energia hoje, né? Como que você se avaliaria? De 0 a 10. Pinta aí, ou dá uma notinha aí do lado. Certo? Terceiro ponto, bem importante, aí aqui a gente começa a entrar já mais nos hard skills, né? Aqui a gente estava nos soft skills, a parte mais comportamental, e que eu coloco ela primeira, porque ela é mais importante do que o restante mesmo, porque às vezes a gente fala assim, isso daí a gente cuida depois, vamos cuidar do desenvolver técnicas e táticas. Só que se eu não tenho uma mentalidade alinhada com isso, do tipo, eu consigo desenvolver técnicas e táticas, se eu não me conheço o suficiente para saber que eu posso ficar focada num trabalho, sozinha ali, bem concentrada, por um X período de tempo, se eu tentar fazer isso um dia inteiro, eu sou uma, se eu tentar fazer isso o dia inteiro, eu não vou conseguir, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais focar, e eu preciso conversar com pessoas, eu preciso de gente ao meu redor, depois eu posso até focar de novo. Então, se eu entendo como é que eu funciono, todo o resto, toda a parte técnica e tática vai funcionar muito melhor, tá? Então, objetivos. Por que é importante ter objetivos claros na nossa empresa? Né? A gente já fala sempre, eu fiz diversos posts já sobre isso, mas é porque parece que é bobo, mas não é, né? A gente precisa ter claro quais são os nossos objetivos, e aqui eu quero dizer assim, tanto objetivos pessoais quanto profissionais, né? A gente tem uma empresa, normalmente, para atingir o que a gente quer para a vida. E o que a gente quer para a vida? Então, clareza de objetivo é importante. Para você tomar decisões mais assertivas, se aparece um projeto muito diferente, você olhar para aquilo e entender se ele é uma ótima oportunidade para você chegar no seu objetivo, ou se ele é algo que vai gastar energia, vai dispersar atenção e você não vai conseguir se focar nas coisas que você queria para o objetivo. Então, ele dá clareza tanto para você em tomar decisões, mas também dá clareza para a equipe, dá clareza para todo mundo que precisa estar alinhado. Na dúvida, né, se a gente tem dúvida do que precisa ser feito, a equipe já começa a entender se o objetivo é chegar lá, como é que eu penso formas diferentes de fazer meu negócio que contribuam ainda mais para chegar lá. Então, definir, ter clareza de objetivos é importante, objetivos e metas. Então, avalia aí, de 0 a 10 na sua empresa. Aqui a gente está falando empresarial, tá? Não vou falar do pessoal. Então, pensa na empresa mesmo. Na empresa, de 0 a 10, o quanto os objetivos e metas estão claras, né? Definição de objetivos e metas. Nem vou perguntar se já está alinhado com a equipe. Se tiver objetivo, meta clara, já pode dar uma notinha razoável, tá? O próximo quesito que tem aí é o quesito planos de ação. E aqui tem um outro tema que a gente ouve muito nas pós-graduações, MBAs, até no mundo corporativo, assim, né? Tem diversas ferramentas de plano de ação, 5W2Hs, que quando a gente começa a olhar algo que é uma planilha que alinha e conversa com outra, começa a ficar uma estrutura muito grande, a gente também acha que plano de ação é um saco. Mas, gente, plano de ação é a coisa que vai fazer com que o objetivo seja alcançado de verdade. Então, o quanto na sua empresa, vai pensando aí, o quanto você... E aí, eu vou fazer, assim, bem leve. Nem que seja um planinho, assim, no papel que você faça. Mas desde que você defina, assim, o que é que tem que ser feito, até que prazo tem que ser feito, por quem que vai ser feito, né? E desdobra um objetivo, quais são as etapas que precisam acontecer, né? Eu tinha um diretor que dizia que a gente tem que comer o boi aos bifes, né? E é isso, pega um objetivo e fala, como é que eu pego esse boi e transformo ele em bifes para a gente poder ir comendo um de cada vez e chegar lá. Então, se na sua empresa você consegue fazer planos de ação para o objetivo que você tem, para as metas que você tem,
quais são as atividades-chave que precisam ser feitas e por quem, até que prazo, coloca aí de 0 a 10, o quanto que você consegue definir planos de implementação, porque a gente está falando de planejamento estratégico como um todo, o planejamento estratégico vai pensar, vai cuidar de várias coisas, né? O plano de ação a gente também chama de planejar, né? Como é que eu planejo para chegar lá? Mas ele é um plano de implementação, ações imediatas mesmo. Avalia aí. Quem que, de 0 a 10, como é que tá seus planos na sua empresa, tá? O quinto raiozinho que tem aí é modelo de negócios. Modelo de negócios é algo que traz para a gente uma clareza, assim, ó, sobre como que a gente atua nesse mercado. Então, que mercado que eu estou, quem é meu público, como é que eu me relaciono com ele, como é que ele chega até mim, que parceiros eu tenho que ter, que recursos eu tenho que ter, como é que essa empresa ganha dinheiro, como é que essa empresa gasta dinheiro. No fundo, o modelo de negócios é isso. Mas ele é feito numa ferramenta que, ao ser muito visual e na busca de ser simples, ela traz uma clareza muito grande, né? E traz reflexões muito boas. Então, é importante a gente entender qual o modelo que eu tenho hoje de negócios da minha empresa, né? Que pontos fortes existem nesse modelo, que pontos fracos existem nesse modelo, que oportunidades de mercado eu posso estar perdendo por não prestar atenção no meu modelo de negócios e no modelo que este mercado está migrando, por exemplo, né? As pressões que acontecem de consumidor, de concorrente, como é que eu olho para isso tudo? Então, dentro de modelo de negócios, avalia aí de 0 a 10, como que está a sua clareza de modelo de negócio? Você sabe comigo qual é o seu? Você já... não vou nem perguntar se você já fez um mapeamento do modelo de negócio, mas você sabe, pelo menos, qual é o seu modelo de negócios hoje? Avalia aí. Vai pintando essa roda aí, a gente vai ver se a roda tá andando, se a roda tá capengando, tá? Próximo tema, liderança. Quando a gente fala de liderança, sempre tem essa coisa do, liderança é uma coisa que a pessoa já nasce líder, né? Ou, não, liderança é uma coisa que a gente desenvolve. Na verdade, as duas coisas estão certas. Tem pessoas que já nascem com um tino para liderança, né? Que já nascem com essa postura, gostam de ser líderes e já começam a atuar desse jeito. Isso não significa que elas serão bons líderes, né? Para ser um bom líder, você precisa colocar esforço nisso, colocar empenho para desenvolver as competências certas de liderança. E aí, quando a gente fala de competências de liderança, a gente está falando em se comunicar bem, né? Tanto com a equipe, quanto com pares, quando a gente tem, quanto com superiores, quando a gente tem, com parceiros de negócios. Então, comunicação é importante, gestão de conflitos é importante, e principalmente, entender de pessoas é importante. Se importar com pessoas é importante. Eu sempre falo que liderança é saber lidar, né? Se a gente não gosta de lidar com as pessoas, ou com as situações, ou com problemas que aparecem, a gente nem devia continuar tentando sendo líder, porque é isso que a gente vai fazer na maior parte do tempo. Então, entender, aí eu volto até de novo no perfil comportamental. Se você entende do seu e entende do perfil comportamental da sua equipe, você consegue produzir um dia a dia muito mais leve, com um clima muito mais agradável e todo mundo produzindo muito mais. Porque cada um está na atividade que tem mais a ver com o seu perfil, cada um sabe como é que o outro se motiva, como é que a gente passa uma bola para ele. Então, no quesito liderança, de tudo isso que eu falei, de conhecimento das pessoas, de se comunicar com assertividade, né, de conseguir fazer com a mão do outro, também anota aí, de 0 a 10, como é que você se avalia nesse quesito. Quem não tem equipe, tem gente que vai falar assim, tá, mas eu não tenho equipe para liderar. Então, pensa nessas características que eu falei. Você consegue se comunicar bem onde quer que você vá, né? Não importa se é com concorrente, se é com cliente, se é com um parceiro de negócios, você consegue se comunicar bem, se fazer claro, você se conhece o suficiente para entender como é que você mesmo produz melhor, né? A sua produtividade, você consegue dominar a sua produtividade. Então, essas características que são de liderança, que quando a gente tem equipe, óbvio, a gente usa com eles, mas a gente também pode usar uma autoliderança, né? Então, mesmo quem não tem equipe, faça essa avaliação nessas competências de liderança, né? De dar foco em resultados, de fazer planejamento antes de simplesmente sair fazendo e depois ter que voltar porque esqueceu metade do que precisava ou porque não sabia, saiu fazendo, aí tem que voltar e refazer. Então, pense aí e avalie de 0 a 10.
Aí, equipe, né? Aqui, quem não tem equipe, de verdade, talvez não consiga produzir essa parte da roda, né? Mas é importante a gente pensar o seguinte, ó. A sua capacidade de crescimento, a capacidade de crescimento da sua empresa está diretamente ligada à capacidade da sua equipe. E isso pode parecer bem complicado. Você falar, nossa, mas eu preciso colocar a capacidade de crescer na mão das pessoas, né? Você como equipe, como disse a Daniela aqui, né? Eu também sou uma equipe, né? E a gente sozinho vai dar conta até um certo ponto. Se você quer de verdade crescer, um dado momento você vai precisar de ter equipe, né? Às vezes a gente começa com uma equipe indireta, né? Hoje em dia tem muitas coisas que a gente consegue terceirizar uma operação da empresa. Então, às vezes, você tem um parceiro de negócio, você tem uma contabilidade que já faz o seu financeiro, existe secretária virtual que consegue te dar um apoio. Então, às vezes, isso tudo é equipe, tá? Você pode até achar que não, mas é equipe, porque está fazendo um trabalho para você, né? Como se fosse alguém da sua equipe. Então, mas para quem tem equipe, avalie então como é que está a competência, a capacidade da sua equipe de te ajudar a levar a empresa para um próximo nível. Porque quando a gente fala de equipe, a responsabilidade não pode estar só nele, obviamente, né? Assim, não é do tipo, então se eu tenho uma equipe ruim, eu tenho um problema? Sim, você tem um problema. Mas antes de dizer que a sua equipe é ruim, vamos entender por que ela está ruim. Pode ser que realmente você precise trocar alguém, mas pode ser simplesmente que essa pessoa não está na função certa. Pode ser que você não contratou certo. Porque contratar certo é um trabalho razoável, né? Você fazer um processo seletivo que já comece a acertar desde o começo. Então, como é que está na sua equipe? Quando você olha para a sua equipe, que sejam parceiros, que sejam equipe direta, como é que você avaliaria de 0 a 10? Tá? Quem não tem absolutamente ninguém mesmo, nem parceiro, nem nada, e não consiga pensar em nada para colocar aqui, não precisa preencher, né? Pensa que essa é um momento da roda que não precisa preencher, certo? O próximo item muito importante da sua empresa é vendas, né? E quando eu falo de vendas, não é só vendas que você está conseguindo efetivar. Eu tenho até que estou vendendo bem, né? Até que estou vendendo bem não significa absolutamente nada. O que é importante você entender de vendas? Como estão as vendas da minha empresa? Elas vêm crescendo, elas vêm diminuindo? Eu tenho um processo de vendas, então, tá claro para o cliente como é que ele compra de mim, né? A minha taxa de conversão é alta ou é baixa? Então, eu tenho muito cliente que chega a mim, muita prospecção, eu mando muita proposta, eu faço muito orçamento, depende do negócio, mas poucas pessoas acabam fechando uma venda. Então, a conversão é baixa? Isso é normal no seu segmento? Não. Você sabe qual é a média do seu segmento? Mesmo que seja assim mais intuitivo, que não seja dados numéricos que você conseguiu de algum estudo. Então, vendas é uma coisa importante, porque também é uma técnica, também é uma habilidade que a gente aprende. É outro mito, né? Vendedor, não, quem nasce vendedor, nasce vendedor. Mesma coisa, tem pessoas que terão muito mais facilidade para vender. Mas dependendo do tipo de venda, vai ter um perfil que vai se adequar melhor, se for uma venda consultiva, se for uma venda mais de varejo, vai ter outro perfil que vai se adequar melhor, e tudo é técnica e tática que você pode aprender, são habilidades que você pode desenvolver. Na sua empresa, como está o processo de vendas? Como acontecem as vendas, né? Como que você avaliaria o quesito vendas, não só a área, né? Mas quando a gente fala de área, às vezes a empresa tem 3, 4 pessoas, não tem separado por departamento, por área, mas como você olha para esse processo, para essa atividade dentro da sua empresa, tá? De 0 a 10 também. Depois a gente vai para processos, né? O penúltimo que está aí é processos. Quando a gente fala de processos, tem 2 grandes tipos de processos dentro de uma empresa, mesmo que ela seja muito pequena, tá? Mesmo a minha empresa, que sou eu, Keep, que nem a Dani ali, a gente tem o processo que é o principal do negócio. Então, o que é que você faz, né? Eu, Caterine, faço coaching de negócios, faço treinamento, faço análise de perfil comportamental. Esse é o meu core business, esse é o meu processo principal. Então, eu tenho processos para isso, né? Como eu faço o treinamento, como eu desenvolvo uma análise corporal comportamental, como eu faço essas coisas é parte do meu processo principal. Mas toda empresa tem processos de gestão, mesmo que você seja muito pequena e ache que não tem, mas você precisaria ter.
Então, processos de gestão, o que significa? Como que eu olho para os meus resultados, como eu faço um planejamento estratégico, como é que eu defino esses objetivos e metas que eu vou fazer para o ano que vem, como é que eu defino que competências já existem na minha empresa e que eu preciso desenvolver, né? Quais estão faltando, eu vou ter que buscar no mercado, eu vou ter que fazer um treinamento com alguém, como eu vou desenvolver isso, como é que eu olho para os meus números financeiros, números de taxa de conversão de venda, número de cliente, número de reclamação, pego todas essas informações, como é que eu olho para isso tudo para definir novas estratégias? Tudo isso é processo de gestão. E a mesma pessoa, às vezes, faz, né? Às vezes, não. E aqui é um ponto onde a gente começa quando a gente tem uma empresa que está crescendo, às vezes a gente precisa pegar o dono da empresa precisa pegar esses processos e entender quem é que vai fazer. É ele que vai fazer o processo de gestão? Deveria, mas se ele não é a pessoa mais adequada, se ele não gosta, se ele é muito bom em outras atividades e ele tem um sócio, então é esse sócio que vai fazer, ou ele vai contratar uma pessoa de gestão para colher esses números e aí ele só faz a análise e toma as decisões, porque a decisão final quem toma é sempre o empresário. Né? Então, a gente tem esses dois processos. Se não tem, a gente deveria ter. E quando eu falo de processos, eu não estou falando que a gente tem que ter um fluxo desenhado, que tem que ter um procedimento desenhado com método ISO, não estou falando de nada disso. Mas tem que estar claro que tipo de números eu vou olhar, eu preciso analisar para poder tomar decisões mais assertivas. Então, como é que estão os processos da sua empresa? Você pensar assim, juntando essas duas coisas, tanto o processo principal quanto o processo de negócio. Como é que você avalia de 0 a 10 dentro da sua empresa, tá? Spoiler, né? É comum que o processo principal esteja mais claro e esquematizado do que o processo de gestão. É bem comum, tá? Então, vejam aí, mas avaliem como um todo, tá bom? E por último, mas absolutamente não menos importante, tem finanças. Então, como que você avaliaria hoje as finanças da sua empresa? Né? E quando eu falo as finanças, eu nem estou falando do resultado financeiro. O resultado financeiro, ele é, como ele mesmo diz, resultado de um monte de coisa que você fez ou que você deixou de fazer, né? Estratégia que você criou ou não criou, planos que você criou e não fez, ou que nem criou. Então, tudo que você fez levou a este resultado. Mas para a gente ter um resultado financeiro apurado, você precisa ter controles financeiros corretos. Você precisa ter um planejamento financeiro. A gente fala de planejamento estratégico, quando a gente define a estratégia e os planos de ação, a gente precisa entender, ok, e quanto isso vai custar ao longo do ano? Né? Que despesas eu já tenho associadas ao longo do ano e qual é a receita que eu vou ter que buscar para essa minha empresa se manter sustentável e conseguir crescer da forma como eu gostaria. Então, os controles financeiros, o planejamento financeiro também é importante. O resultado financeiro em si, ele é só um resultado. Né? Então, eu queria que vocês avaliassem aqui de 0 a 10, não o resultado financeiro só da sua empresa, do tipo, minha empresa esse ano teve prejuízo, então vou dar 0. Não. Eu quero que você entenda principalmente os seus processos financeiros, seu planejamento financeiro. Certo? De 0 a 10. Bom, é isso. Chegamos a esta roda. O que a gente faz com ela agora, né? Agora é a hora principal. Se você realmente foi brutalmente sincero com você, honesto com você, ninguém está olhando essa roda, você não vai precisar apresentar para ninguém. Então, é por isso que você precisa ser muito sincero, até para você entender aonde é que a coisa está mais pegando, né? Então, até vou falar para vocês fazerem eu nem tinha pensado nisso, eu nem tá aqui na cola, mas pensei nisso agora. Olha para esta roda e escolhe um tema, por hoje um tema, que você acha que é o que está mais pegando nesse momento, né? Pense de duas formas, assim, ó. Qual é o tema que mais está pegando nesse momento, que mais está impactando nos resultados que você está tendo, se eles não são bons, ou na confusão que você está vivendo? E pense de uma outra forma também. Qual é a área que, se eu colocar mais energia hoje, nesse momento, né, me dedicar mais a ela e desenvolver mais, ela vai conseguir não só trazer mais resultados, como às vezes ela alavanca outras áreas que podem se beneficiar, digamos assim, um efeito colateral positivo de eu trabalhar essa área, né? Pensa nisso, não precisa nem fazer agora, né? Assim, para a gente também não se estender tanto assim aqui na aula. Se quiser fazer agora, se já conseguiu pensar assim, você já vai escrevendo, mas pense nisso, né? Como eu penso em processos para um trabalho de apoio emocional e psicológico para um determinado nicho? Elaine, quando você pensa em processos, você precisa olhar qual é o seu processo principal.
Você é terapeuta, eu sei, tá? Você é psicóloga, você também é coach, você também faz treinamento e tal. De cada uma dessas atividades, o processo principal você provavelmente até já tem mais ou menos claro, né? Por exemplo, quando alguém vai abrir uma vaga e pede para você fazer o processo seletivo, você tem aí ou na sua cabeça ou escrito, qual é o processo disso? Eu preciso pegar um briefing, eu preciso definir habilidades, eu preciso definir job description, eu preciso definir um monte de coisa, né? A mesma coisa de apoio emocional psicológico. Como funciona o meu apoio emocional psicológico? Entendeu? Provavelmente você tem um processo. Essa pessoa passa por uma anamnese, não passa, você tem um processo fechado de tantas sessões, que se não for suficiente, depois fecha outro, ou não, é customizado para cada pessoa. Então, assim, o processo principal é você sempre que vai definir, né? Como o processo principal é como que eu faço isso. Claro que tem coisas que têm procedimentos, então quem trabalha com alimentação, por exemplo, tem que seguir normas da Anvisa, então ele precisa seguir aquilo. Mas, além daquilo, ele tem os próprios processos e procedimentos dele para alguma coisa, né? Quando é serviços, normalmente costuma ser a sua forma de agir. Mas pense também nos processos de gestão, porque a maioria das empresas que fecham porque não tinham absolutamente processo de gestão, não olhavam para os números. Quando eu falo para os números, não são só financeiros, o financeiro é muito importante, muito, porque ele é o resultado final de tudo, mas ele não é o único. A gente tem que olhar para números de clientes, a gente tem que olhar para números de conversão, a gente tem que olhar para números. Ser um dono de empresa é olhar para números, a gente gostando disso ou não, né? É isso aí, Rê. A tendência é sempre colocar que o problema é vendas, mas vendo a roda, talvez ela melhore como consequência. Ela normalmente, e às vezes eu faço até uma provocação. Se você dobrar suas vendas hoje, esse mês, você resolve o problema da sua empresa ou você arruma um problema? Porque às vezes a gente sempre acha que a solução para o problema da empresa é vender mais. Só que às vezes, se eu vender muito mais e eu não tenho processo estruturado, eu não tenho equipe que está bem, eu não tenho a minha energia, a minha mentalidade focada para assumir isso tudo, eu vou encher de trabalho a minha empresa, que vai entregar tudo mais ou menos, aí eu vou ter um impacto negativo horrível no cliente, eu posso gerar um problema lá na frente. Então, cuidado com, eu preciso aumentar vendas, né? Esse é um tema que eu sempre falo que tem que tomar muito cuidado, certo? Bom, e agora que a gente já sabe aqui, ó, para mim, planos de ação e modelo de negócio ficou gritante. Então, precisa olhar, precisa mesmo. Modelo de negócios é uma coisa que é sempre importante olhar, sempre. Faz uma vez, a gente costuma fazer mesmo com um post-itzinho, porque é uma coisa que é para ser vivo até, de repente aquilo não faz mais sentido, a gente tira, a gente coloca de novo, mas é importante olhar para isso, né? E sem plano, o objetivo ele vira um desejo, né? A gente tem aquele objetivo. Se a gente não fizer um plano para chegar lá, a gente vai ficar com esse objetivo sendo só um desejo, tá? E aí é isso que eu queria fazer essa provocação para vocês, assim, a gente agora sabe como é que está, né? Agora a gente tirou um raio-x da empresa, entendeu das áreas, como que as coisas estão acontecendo nesse momento. Se eu continuar fazendo tudo igual o que eu estou fazendo neste momento, a possibilidade de eu ter resultados exatamente iguais é o mesmo, né? Então, só saber não resolve, a gente tem que colocar em prática. Então, coloquem em prática, pensem aí qual é esse ponto que se a gente der uma melhoradinha, pode melhorar outras coisas e podem te levar aí para um próximo nível, certo? Que mais? Bom, o que eu estava falando era isso, né? Assim, se a gente não faz nada de diferente nesse momento, que a gente descobre o que está acontecendo, a gente vai estar com as mesmas situações. A gente pode não perceber uma oportunidade de negócio, a gente pode não perceber que a gente está com um problema que pode levar a empresa para o buraco e tudo mais. Mas a decisão é sempre nossa, né? Então, a decisão hoje é sua de fazer alguma coisa diferente, de começar a entrar em ação, de começar a agir para mudar isso e para fazer alguma coisa diferente disso, certo? Bom, tudo isso que eu fui falando, eu acho que é como eu começo, às vezes, os processos de coaching, que eu acho que precisa tirar um raio-x para a gente poder assumir, e aí eu quis deixar aqui um caminho que fosse mais claro para fazer, né? Assim, mais claro para vocês conseguirem agir, conseguirem atuar. O conteúdo que eu tinha previsto para hoje era esse, então,
o conteúdo que eu tinha hoje pensado em trazer para vocês era isso. Espero que tenha contribuído bastante para vocês. Como eu tinha falado lá no início, eu vou abrir as inscrições para a minha turma de mentoria de planejamento. Então, eu tinha comentado que eu ia fazer uma oferta para vocês aqui no final. Então, o conteúdo em si acabou, né? Então, o conteúdo em si era esse, mas para quem faz sentido, quiser entender um pouco melhor, achar que realmente faz sentido continuar uma trajetória, eu vou falar um pouquinho agora sobre o programa, né? O programa Dojo é um programa de capacitação empresarial, então, ele surgiu há alguns anos atrás, né? Como um grupo de workshops que eram imersões de um dia, muito prático e tudo mais. Com esse mercado, com esse mundo de pandemia desse ano, a gente migrou, né? Fez um workshop que foi online, mais voltado para finanças, e aí agora eu criei esse módulo de mentoria, porque eu entendo que planejamento, a gente fez um de planejamento o ano passado, uma imersão que foi muito boa, o resultado para as pessoas foi muito bom, mas nesse momento de pandemia que a gente está à distância, eu acho que ter um acompanhamento, ter um programa que a gente consiga acompanhar semana a semana, ficar aí 2 meses junto com vocês, produzindo, pegando junto mesmo para fazer, eu acho que faz mais sentido, tá?